gente? Tudo bem? Falar para vocês mais um livro aqui que eu terminei de ler. É claro, né? O canal é sobre livros. Que é da coleção ainda, da coleção da Salvat de Filosofia, que eu estou tentando ler todos. Não sei se eu vou conseguir, porque eu parei para ler A Leste do Éden. Levei um mês para ler A Leste do Éden por causa de vários motivos que não vem ao caso aqui. Só assistir o vídeo do A Leste do Éden que eu falo. É, a coleção está bem avançada aqui, ó. Já saiu Freud, Kant, Marx e Schopenhauer. Dos que eu não falei ainda, porque eu não fiz vídeo. Já fiz do Aristóteles, Platão, Nietzsche e agora o Descartes. Descartes, escreve Descartes, mas é Descartes, parece, né? Descartes. Eu já estou lendo outra grande obra também do pensamento mundial, que é Homem-Aranha Caído entre os Mortos, né? Tem a grande máxima do... Acho que foi até tirado de um pensador, não sei, ou não, sei lá, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Isso é verdade. Mas vamos falar de filosofia aqui. Descartes, da dúvida metódica à conquista da certeza. A única coisa ruim para mim nessa coleção é que o diretor da coleção, né, é o Pondé. Eu não gosto do Pondé. Mas é, são outras pessoas que escrevem, né? E essa coleção vem de fora também, então não é nada que ele escreveu. Então, só pegaram um cara de nome da filosofia e mandaram, pediram aí para fazer essa parceria para ele levar, fazer a propaganda dessa coleção, né? Isso aqui. Esse livro tem muito menos inserções aqui no meio do que os outros. Inserções é quando interrompe a leitura para ficar botando imagem, frase e coisas aleatórias aqui, né? Aleatórias, mas que tem a ver aí um pouco com, com o livro. Eu já tinha lido o Discurso do Método e eu achei incrível. Gostei muito do Discurso do Método, tanto que levei para minha vida isso e até antes de ler esse livro eu sempre lembro dessa leitura que é incrível. O Descartes escreve de uma maneira fácil, como se fosse um tipo de diário, um relato pessoal dele. Não tem aquela linguagem muito filosófica que é muito complexa, né? Porém, a leitura desse livro, vou falar que foi uma leitura chata. É do Antônio do Pazo Galego. Não sei se é italiano essa coleção aqui, vem de fora. Mas assim, achei que é uma. Não sei, sabe? Talvez ele podia ter dado uma romanceada um pouco mais aqui, pelo menos na parte que fala da vida do Descartes, né? É uma vida. Aqueles tempos eram complicados e o Descartes ele calhou bem no momento assim, saindo também os estudos aí do Galileu, né? Então muita coisa do Descartes combinava com o que o Galileu estava falando. Eles ajustaram esse problema que tinha no Aristóteles, que era do que para Aristóteles tudo girava ao redor da Terra, então eles ajustaram um pouquinho aí e foram ajustando aí nas ideias, né? Mais Galileu, né? Mas Descartes ele passa, ele também se utiliza de uma ideia assim um pouco que concebe os astros e tudo mais, ou seja, é uma filosofia que já começa a sair da Terra, né? O que é legal, mas o que o Descartes resolveu fazer, né? Ele resolveu criar o pensamento, né? Criar o pensamento dele, é assim, não vou seguir os mestres, não vou seguir as regras, não quero seguir os livros religiosos, ou seja, o meu pensamento vai ter que partir somente de mim, né? Eu vou ter que descobrir a verdade apenas pelo raciocínio, pela cabeça, porque se as coisas estão aqui, né? Eu, eu estou aqui, eu sou um homem que pensa, que tem consciência, então eu vou. Qualquer um é capaz de descobrir a verdade. Então ele resolveu se desprender desses mestres, dos pensamentos que tinham na época, e ele foi para esse querer escrever um discurso, né, um método de como você conhecer as coisas.
E aí ele começa, faz esse discurso do método aí, que como se fosse um guia aí pra você, como você deve pensar, como você deve pesquisar e pensar a vida, tudo mais, né? É legal, porém eu vejo que ele, assim, se por um lado ele vai, valoriza, né, o raciocínio, o que um homem só é capaz de descobrir a verdade, independente do que todos os gênios, os mestres já falaram, porque eles eram pessoas que estavam aqui e tiveram que partir de um ponto zero também, né? Ou se for regredindo, vão partir de um ponto zero, esses pensadores, né? Então ele falou, então se eles foram capazes, né? Não é que ele falou, ele pensa mais ou menos assim, né? E um homem agora também é capaz, né? E eu não preciso desse amparo deles, porque se eles conseguiram, eu também sou capaz, né? Isso é legal porque ele se desprende aí de muitas escolas, inclusive de livros religiosos também. Ele resolve, deixa pra lá, não. Um homem só é capaz de descobrir as coisas, né? E isso causa muito atrito, sim, por causa da igreja, esse negócio espiritual, assim, místico, né? Com o trabalho do Descartes. Mas, inclusive, acho que teve universidade que não podia, universidade, né? Centros aí de educação que não podia, que foi proibido de falar sobre a obra do Descartes. Só que eu acho que o Descartes ele foi um pouquinho mais covarde, porque assim, ele tava com esse panorama todo, tinha o Galileu lá fazendo, o Galileu sendo crucificado, sabe, aquela coisa toda, e o pensamento dele não divergia tanto do de Galileu. É claro, ele vai com um viés mais filosófico, de como você deve descobrir a verdade, etc, esse tipo de coisa, né? O Galileu era mais, uma coisa mais técnica, mais prática, científica aí, né? Astrônomo e tudo mais, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que ele, por causa desse cenário que estava na época, porque estava uma guerra religiosa, assim, sabe? Essas filosofias, essa cambada toda querendo que, ah, meu Deus, não é para falar de Deus, é para falar de Deus, meu Deus, você é herege, não é herege, essa coisa toda, né? Então, acredito que o Descartes ele ficou na miúda, né? Como se diz, né? Porque ele viu que estava dando merda com o Galileu, né? E e ele criou, dentro desse discurso do método, chega um momento que ele quer explicar coisas anteriores. Esses filósofos, geralmente, eles vão cair nessa. É o que eu estou percebendo. Aristóteles caiu nessa, embora ele é, seguisse uma parte muito lógica, né, do raciocínio, que era legal do Aristóteles. Isso. Chega um momento que ele concebe um negócio divino lá e meio que ele fica um círculo vicioso, Aristóteles, né? O Descartes acaba caindo numa coisa meio parecida. Tanto que tem umas partes do livro aqui que eu achei um pé no saco, sabe? Falando sobre as ideias do Descartes. O discurso do método é legal. Os pensamentos que ele tem, tudo é ótimo. Você segue isso como um guia, que tem muita coisa lá que você pode se utilizar para você, como que você vai descobrir sobre uma verdade, uma ideia, não sei o que, como você deve pensar o mundo. Então você segue aí como um guia para você seguir, mas você vai conseguir. Um homem, que nem ele mesmo fez, né? Um homem só é capaz de descobrir as coisas, ser inteligente e descobrir o mundo ao seu redor, né? É claro, a gente tem todas essas ciências que se juntam, a gente não pode ignorá-las também, né? É isso e pronto, acabou, né? É, porém, eu falo que ele foi um pouco covarde porque ele teve um problema. Eu acho que eu acredito que é por causa desse cenário que se construiu, né? De briga religiosa, negócio de herege, do Galileu lá se fudendo e tudo mais. E tem momentos na ideia dele que eu acho que pra igreja não ficar polvorosa, embora o escritor desse livro não fale exatamente disso, coloca apenas como uma ideia do Descartes, que é bom, né? Porque a gente imagina, né? Que ele tem capítulos assim que ele prova a existência de Deus, né? Ele prova a existência de Deus e ele usa o raciocínio dele, porque ele cai de novo naquele negócio do que é uma coisa anterior e tudo mais. E daí ele se parece um pouco, eu achei, com Platão, no sentido de que tem uma essência e que a coisa, na verdade, representa essa essência dessa coisa que fica num mundo mais metafísico, né? Que é a coisa do Platão, a verdade está lá, está em outro lugar, né? Não é aqui, né? O Aristóteles já tem a coisa aqui
né? Por causa dessa coisa que tem as nossas nomenclaturas, tudo mais que a gente pensa sobre isso, né? O Descartes ele acaba caindo nessa do Platão. Eu acredito, embora ele tente se desprender de todos os tipos de pensamentos. E ele realmente, assim, pela como você vai pensar o mundo, ele se desprende mesmo, né? Mas ele chega em capítulos que ele não vê uma saída senão conceber uma divindade aí que tenha feito tudo mais, né? É, a ideia é que ele cita aqui nesse livro o Matrix, né, como se fosse um deus, mas um deus meio que brincalhão, assim, a gente não sabe direito o que é realidade, o que não é, porque tem um deus que é inalcançável e todo esse tipo de coisa. Só que aqui tem, se Deus sabe tudo, e o homem, ele, tipo, é semelhança de Deus, agora eu já estou falando, eu colocando aqui, né? Então nós também podemos saber tudo, nós não precisamos apelar para Deus e divindades para a gente descobrir, porque nós também temos essa capacidade de descobrir. E ele coloca esse negócio da questão da alma, agora já desgrudado de Deus, já, né? Como e o espiritual junto, ele concebe sim essa coisa de alma, tudo mais, né? Não como apenas uma ideia, né? Uma ideia, mas ele concebe isso como real, sim. Só que esse negócio dele é tipo intrínseco, sabe? É grudado, como se a alma fosse parte da biologia e tudo mais, né? E daí que causa o pânico cerebral nas pessoas, que era tanto da parte dos hereges, mais ou menos, quanto da parte religiosa também. Fala, pô, ao mesmo tempo que você dá um valor para. Você fala que da existência e tudo mais, você fala que nós nos bastamos tudo mais, então o Descartes fica nessa linha tênue. E talvez seja a qualidade dele no pensamento, que seja, sei lá, o perfil dele, a personalidade dele, que destaque o pensamento dele, né? Mas é isso, né? Eu não acredito muito que ele se distanciou tanto assim de alguma coisa de Platão falar, de uma verdade diferente que foge da nossa compreensão daqui. Ele também fala que a gente não pode ficar prestando muita atenção nesses nossos sentidos, porque assim, da mesma maneira que um homem perde uma perna e depois ele continua sentindo a dor nessa perna que nem existe, ou seja, os sentidos, o tato e tudo mais, nos engana. Então ele fala, opa, não se prenda muito às coisas que você vê. Sobre a visão, ele tinha esse negócio de ótica, de luz, que ele estudou bastante, então ele sabia que às vezes as luzes afetam a nossa percepção das coisas. Uma criança ela pode ver sombras e achar que é um monstro, né? Então, ele fala assim, você também não pode acreditar muito na visão aí. Então, você vai acreditar no quê? No seu raciocínio. Aí, né, penso, logo existo, né? Você exclui a carne, você exclui a divindade e o homem está sozinho para tentar descobrir tudo, né? Isso eu acho legal e isso eu acho foda. E eu gosto bastante ainda do discurso do método. E eu tenho que reler o discurso do método lá, que tem um guia lá, muito interessante você saber de levar o seu raciocínio, sabe? Como o seu raciocínio deve ir para você descobrir as coisas. Agora, se ele acredita ou não acredita em Deus, eu acho que tanto faz, porque na verdade isso vai interessar apenas nessa questão do que é o homem, ou de onde ele veio, não sei o quê, mas não necessariamente na compreensão do mundo, sabe? Você não precisa ter uma divindade ou livros sagrados tudo mais para você poder conhecer o mundo que aqui está. Isso para mim é positivo, é interessante, porque na verdade o homem está sozinho mesmo, né? Não vai ter uma comprovação 100% de qualquer coisa, então a única coisa que a gente pode realmente é se guiar pela nossa cabeça e tentar uma maneira de a gente driblar todas essas incapacidades da visão que pode ser falha, do tato que pode nos enganar, de outros sentidos também que podem nos enganar também, né? Então eu acho que é muito interessante isso que o Descartes coloca. Até agora que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou dando mais valor para ele, né? É, mas é isso, gosto bastante. Essa coleção é muito boa, já falei isso várias vezes, é filosofia, né? E agora, deixa eu ver como que tá aqui o tempo, né? Tá, tá acabando já. Então, vou dar uma piada aqui, eu não sei se vai ser agora que eu vou ler, porque talvez venha um vídeo sobre a Homem-Aranha. Não sei, talvez eu vou fazer uma pausa aí no papo nefasto, porque na verdade não são resenhas, né? Mas as resenhas continuam semanalmente, normal. Sábado. E talvez eu encaixe aí um quadrinho no meio da semana, porque depois que eu li Descartes foi uma leitura tão chata. Eu acho que pela maneira que esse autor escreve,
Mas é um conteúdo incrível, que nem, às vezes as pessoas não gostam do tipo de escrita, mas é isso, né? O que você recebe da informação que você adquire é incrível, né? Nos ajuda a pensar muitas coisas, né? É isso. Essa é a qualidade do Descartes. É, agora já chegou aqui, ó, Schopenhauer. Esse eu gosto, eu sempre gostei dele. Marx, simpatizo um pouco só. Quente, pode vir quente que eu estou fervendo. E o Freud, né, que está na coleção de filosofia. Por quê, né? Ele influenciou muitos filósofos depois. Essa coleção é muito boa, toda segue um padrão de páginas, no caso aqui 44 páginas, quase todas são assim, acho que todas são assim. Porém no 134, 132, no 134 começa alguns anexos, apêndices, que fala um texto falando sobre as obras principais, a cronologia, que é muito interessante, que mostra de um lado a vida e a obra do filósofo, né, abordado no livro. Do lado vem a história, o pensamento e cultura, as coisas paralelas que aconteciam ao mesmo tempo na época que viveu esse filósofo, né. E depois um índice, mas na verdade todos terminam mais ou menos no 34, realmente, 34 páginas. Em 2 dias dá para dar conta. As letras não são grandes, e dá uma zapeada boa sobre a vida dele e depois cai nas ideias e a gente viaja, sabe? Essas coisas. Só que eu tô querendo ler agora um cara mais pé no chão. Não é que pé no chão, mas é um cara que fale um pouco mais de coisas menos vagas, menos etéreas, menos metafísicas, né? Eu quero ver, sei lá, eu vou ver o Marx, né? O Marx. Falando uma coisa bem tipo social, política, esse tipo de coisa que eu acho que dá pra dar uma quebrada no peso desse tipo de leitura. Porque eu vou te falar que ler Aristóteles e Descartes um seguido do outro, nossa, foi surtante que nem quando eu li o Platão, depois eu li o Nietzsche. Eu tô querendo que venha Sócrates logo, não vem. Mas é isso, né? Vou ficar aqui com a minha leitura do Homem-Aranha. E vocês fiquem aí, eu no meu velho querido banco, vocês em todo o Brasil, porque, né, a cama é minha. Até mais, tchau.